Fala, engenheiro! Como vocês estão? E aí, tá pronto para mudar o cenário da sua vida agora? Seja bem-vindo à nossa aula aqui de gestão de obra, nosso primeiro módulo, né? O primeiro passo aí para ser um mestre da engenharia. Aqui a gente vai ensinar você a como fazer uma obra com qualidade. Bom, esse módulo inicial, ele vai te ensinar os primeiros passos para você ter o controle total da sua obra. E para isso é fundamental que a gente conheça um pouco mais, né, sobre o que é engenharia, quais são os passos que ela seguiu até os dias de hoje, como executar cada etapa, conhecer um pouco mais sobre as nossas responsabilidades e obrigações, os conselhos que nos regem, né, que cuida da gente, e a nossa missão é essa, levar para você conhecimento, para tirar você dessa zona aí de estagiário ou de engenheiro, né, analista, para ser um gestor de obra. Então, você que está afim de aprender, chegou a hora. Vamos lá para a nossa primeira aula. Vamos conhecer um pouco mais sobre a engenharia. Bom, nessa primeira aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a engenharia civil, né? Como que ela se moldou, como ela chegou, e aí é necessário a gente conhecer um pouquinho da história dela, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, vamos fazer um breve levantamento aí histórico dela. Bom, a engenharia civil, ela remete aí desde o tempo das pirâmides, né? Lembrando que elas não foram conhecidas por alienígena, mas sim por profissionais naquela época já que sabia fazer uma boa gestão de obra, conseguiu lá levar material para um lado para o outro, fez com que a galera construísse isso daí. Vamos passar também pelos aquedutos, né, romanos, muito importantes, está presente aí ativamente em muitos países. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem construções que foi baseado nos aquedutos romanos, né? Enfim, vamos fazer uma linha do tempo bem rapidinho aqui, só para a gente entender. Então é o seguinte, a gente tem histórico lá que 2.500 antes de Cristo, a gente teve as construções da pirâmide egípcia, depois entre 1.000 anos a 400 depois de Cristo, os aquedutos, né, romanos, e aí a gente entra aqui no século XIX, que para mim ele é fascinante, né? Entre 1800 a 1900, a construção civil ela passou por uma revolução significativa. Te falo que aqui foi o momento onde a gente teve o boom, né? As grandes invenções da construção. E aí eu vou destacar algumas para você. A primeira de todas, o ferro, né? O ferro foi fundamental. O ferro fundido ele começou a ser utilizado na construção civil, na parte de pontes, em edifícios. Então a gente passou a ter estruturas metálicas que permitiram a criação de projetos mais audaciosos e resistentes. E aí, logo em seguida veio a evolução, né? O aço, né? O aço ele foi desenvolvido para ser mais forte e flexível que o ferro e ele permitiu uma construção de grandes arranha-céus, estradas, pontes. Nós temos a ponte do Brooklyn aí construída em 1883, que é um exemplo para nós, né, de uma construção aí de aço. Além do aço e do ferro, a gente também teve nesse mesmo período o desenvolvimento do guindaste a vapor. Galera, imagina só, se o pessoal lá das pirâmides do Egito tivesse um guindaste, hein? Tudo bem, eles tinham uma coisa mais manual, mas e a vapor? Já pensou? Quanto poderia ter levado, né, de pedra lá para cima? Que altura que seria aquela pirâmide, né? Então a gente já teve uma evolução muito grande. Os trabalhadores já passaram a diminuir a carga de peso, né, ou pelo menos o volume de pessoas para poder estar utilizando aí o guindaste. Outro fenômeno para mim também foi a escavadeira. Imagina só a escavadeira a vapor, né, fazendo um trabalho aí de 10, 15 humanos, essa escavadeira fazendo esse trabalho aí de uma vez só. É lógico, não dá para a gente comparar o que era lá com o que a gente tem hoje, mas pensa comigo, em 1800 você ter um negócio desse, cara, era uma evolução muito grande. E um outro também, e aí esse é o queridinho, né, assim como os outros estão presentes, mas esse talvez seja o principal e é o que domina a construção civil, que é o concreto Portland, né? Que é o concreto, é o uso do cimento Portland com os agregados. Então, ele foi desenvolvido também no século XIX e até hoje a gente utiliza ele aí. E lembrando que o concreto, com o passar dos anos, ele veio melhorando, né? Foi desenvolvendo várias técnicas. Nessa mesma época, a gente teve os tijolos de alta qualidade, eles passaram a ser fabricados utilizando fornos industriais, e isso permitiu que tivéssemos tijolos mais resistentes, mais uniformes e facilitou muito a vida dos trabalhadores. Bom,
Pulando aqui para o século XX, a gente teve também diversas melhorias no setor, principalmente nessas evoluções que tivemos lá no século XIX, né? Aquelas, esses novas tecnologias que foram desenvolvidas lá, elas foram aprimoradas aqui. Então, principalmente na parte de concreto, aço, materiais para construção, houve grandes evoluções aí, que se a gente for dar um Google, você vai encontrar coisas aí surpreendentes. Muitos materiais que você fala, meu, eu nem sabia que existia. A construção civil tem essa vantagem. Assim como a automobilística, ela está em constante transformação. E aí, para dar um salto também, a gente vem aqui falando por entre o século 2000, entre os anos de 2020 e 2024, né? Já estamos aí no século 21 e pegamos tudo isso que a gente aprendeu nos séculos anteriores e potencializamos. Claro que aqui a gente tem várias inovações tecnológicas, novos métodos construtivos, sistemas construtivos, produtos aditivos, né? Gestão de obra era uma coisa que não se falava tanto antes, hoje a gente fala. O software, nós temos AutoCAD, Revit, o BIM que vem dominando tudo isso daí, estruturas, né, para fazer cálculos estruturais, como o próprio Emeric, nós temos o TQS, então melhorou muito, né? Vale a pena você ir atrás das informações, pesquisa lá sobre, vai um pouco mais a fundo sobre as revoluções industriais, a revolução da engenharia. Bom, com isso, fica evidente, né, que os engenheiros civis desempenham um papel essencial no desenvolvimento de infraestrutura que suportam a vida, né, que dá o suporte à vida. Hoje a engenharia está presente em todos os setores de uma cidade, de uma metrópole, de um estado, de um país, né? Sem os engenheiros, sem a engenharia, provavelmente não teríamos esgoto, água tratada, estaria um caos ainda maior no transporte público e as cidades não estariam funcionando da maneira que funcionam. E a engenharia ela é tão importante que se você pegar lá e lá em 2007 voltar, existia um programa chamado PAC, né? Ele existe ainda hoje, talvez com outro nome, e aqui a gente não está fazendo alusão nem defesa a nenhum governo, mas sim a um programa, tá? O programa, ele injetou 503 milhões de reais aí na economia do país. E aonde que foi aplicado isso daí? Em infraestrutura, energia, habitação, saneamento e áreas estratégicas. Mas por que que a engenharia civil esses setores foi aonde que recebeu o maior investimento, porque o número de pessoas que trabalham nesse setor é muito alto. Imagina, se você constrói um prédio aqui agora, você precisa de mão de obra para construir, você precisa de fornecedores para entregar material, você precisa que alguém ali alimente essa galera, então precisa de um barzinho para tomar um café, um restaurante para poder atender, um cara vendendo ali, uma família vendendo pão, um lanche, um café da manhã, roupa, o comércio no entorno, ele passa a ganhar vida. Então, quando você investe em infraestrutura, além de você desenvolver a cidade, atraindo visitantes, atraindo turismo, você fomenta o comércio local. Então, foi um programa bem interessante. Houve um boom, né, na procura da engenharia civil. Todo mundo queria se tornar engenheiro, né? Em seguida, a gente tinha a Copa do Mundo, era a construção de estádio, vamos para cima. Foi um boom aí que foi muito legal, vale a pena vocês pesquisarem e ver. Se a sua cidade foi contemplada com esse programa, se tem algum programa ativo, qual que é a expectativa, tá? Enfim, construção civil, ela é fantástica. Bom, e aí a gente tem as principais áreas de atuação de um engenheiro, tá? Seja na própria construção civil, que aí envolve a construção de edifícios, prédios, arranha-céus, galpões industriais, tudo que a gente normalmente vê passando por uma cidade, o engenheiro civil está atrás. É ele que ajuda a construir isso daí. A gente também pode atuar na parte de infraestrutura e transporte, uma área muito carente de profissionais. A gente precisa melhorar a parte do trânsito urbano, mas também tem a parte de ferrovia que está sendo retomada, a parte de aeroportos, portos. A gente está no momento de crescimento, a gente precisa de profissionais qualificados. O engenheiro civil também pode estar atuando na parte de engenharia ambiental e saneamento básico, então ele consegue estar ali na parte sanitária, auxiliando, cuidando do meio ambiente, levando proposta, ajudando as empresas a ser mais responsáveis, até mesmo trazendo inovações, porque é uma área que requer conhecimento e a gente muitas vezes não vai buscar essas informações. E aí o engenheiro pode ser o cara que vai transmitir. E já cai na outra área, que é a parte de consultoria e perícia. O engenheiro capacitado, ele pode dar treinamento, ele pode ofertar diversos serviços. Olha, vou falar uma coisa para você. Em 2010, mais ou menos, o sonho de muitos engenheiros, 2010, 2014,
né, nessa faixa era estar num canteiro de obra. 2016 ainda eu vi esse boom. Depois, um pouco antes do Covid, a gente percebeu que os engenheiros não queriam mais ir para a obra. Na verdade, ninguém queria ir para a obra, né? Mas aí entrou uma área legal, que é a parte de trabalhar home office. E o engenheiro, o arquiteto profissional da engenharia civil, não aqueles que estão executando, tem essa liberdade, essa facilidade para trabalhar. Então, esse campo aqui, se você se especializar e for a fundo, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Bom, enfim, hoje a gente viu um panorama geral aí do que é a engenharia, a sua história e a importância dela na atuação. Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre as obrigações e responsabilidades do engenheiro. Não adianta você querer ser um gestor de obra se você não sabe suas responsabilidades. Ah, mas eu vim aqui para poder aprender a fazer gestão de obra. Legal, mas se você não souber das suas responsabilidades, sabe o que vai acontecer? Você vai topar lá na frente, vai perder as suas obras por falta de informação. Então acompanhe e eu te espero na próxima aula, hein?